Muito bem, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um evento, um debate do programa Renascença, que é um projeto de construção coletiva de uma política externa pós-bolsonarista que parte da constatação de graves danos causados pelo atual governo à reputação e aos interesses do Brasil. É um programa vinculado ao Instituto Diplomacia para a Democracia e um ciclo de debates onde a gente está disposto a discutir alguns temas de relevante interesse nacional. Hoje nós temos aqui alguns convidados muito especiais para conversar sobre um tema muito importante também, que é o tema das vantagens e as desvantagens dos ciclos dos fluxos de capitais internacionais. Então, hoje nós temos aqui a Isabela Lofrano, que defendeu recentemente uma dissertação de mestrado muito interessante no Mackenzie sobre setor elétrico, e tem muita coisa para contribuir aí, visto que muito se fala acerca dos investimentos estrangeiros chineses no setor elétrico brasileiro, por exemplo. Nós temos aqui a Gabriela de Alarcon Guimarães, que defendeu também muito recentemente um mestrado sensacional na Universidade de São Paulo sobre capital estrangeiro no sistema bancário. Também, ao nosso lado, o professor Wallace Moreira, da Universidade Federal da Bahia, com uma extensa trajetória de pesquisa sobre investimentos estrangeiros, a experiência internacional, em especial o caso sul-coreano, e o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas, aqui do estado de São Paulo, que tem também uma trajetória extensa de pesquisa sobre indústria, inovação tecnológica, complexidade econômica, envolvendo aí a questão das multinacionais, do investimento estrangeiro, enfim, assuntos muito pertinentes, muito interessantes, que de certa forma se entrelaçam, e, portanto, eu estou muito feliz de receber todos vocês aqui. Meu nome é Ricardo Begosso, eu sou o curador e mediador desse debate, sou advogado e doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Portanto, esse tema que a gente trouxe para discutir aqui hoje é um tema que recebeu uma injeção de calor nos últimos dias, com a notícia de que os países do G7 estavam dispostos a lançar uma tributação internacional sobre as multinacionais, né? Então, é um assunto caloroso que está no centro dos debates quando a gente fala de fluxos de capitais internacionais. A gente, de certa forma, está falando das multinacionais. Essas multinacionais podem ser grandes bancos estrangeiros, com operações em escala em vários países, como a Gabriela muito bem entende. Podem ser empresas do setor elétrico, podem ser indústrias automobilísticas, indústrias aeroespaciais. A gente está falando de grandes grupos, grandes conglomerados que investem em vários países e têm suas operações, de certa forma, fragmentadas, mas muito unidas do ponto de vista estratégico, né? A gente pode dividir aqui, talvez, esse assunto em capitais que sejam capitais um pouco mais especulativos, né? Investimentos de portfólio, investimento de carteira, mas também os investimentos estrangeiros diretos, aqueles que têm uma participação maior nas empresas, juridicamente são aqueles que representam mais de 10% do capital social da empresa receptora no Brasil, portanto, tem uma conotação gerencial, né, uma conotação de mais longo prazo, porém não necessariamente produtiva, né? A gente sabe que nem sempre esses investimentos eles acabam resultando, de fato, em expansão da produção, desenvolvimento tecnológico. Por isso eu acho que é um debate cheio de nuances que a gente pode trazer por aqui, né? Tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante e gostaria de pedir para todos que estão nos acompanhando seguirem o canal do Programa Renascença, do Instituto Diplomacia para a Democracia. E, enfim, vamos começar aqui agora. Vou puxar esse assunto com a Isabela Lofrano. Isa, você estuda o setor elétrico no Brasil. Eu mencionei a questão dos investimentos chineses. Hoje, quando se fala em fluxos de capitais internacionais, chama muita atenção a presença chinesa nesse processo de expansão dos fluxos de capitais. E no caso brasileiro, quase metade do estoque de investimento chinês no Brasil está atrelado ao setor elétrico. Então, eu queria perguntar para você se esse setor elétrico ele é assim um setor que é uma mina de ouro que o investidor brasileiro não conhecia, para ser tão aberto ao capital chinês, ou se ele é mais do que um negócio, ele é também estratégico. Como que a gente pode enxergar essa situação atualmente?
Bom, boa noite, Ricardo, boa noite, Paulo, Wallace, Gabriela. Primeiro, eu queria te parabenizar aqui pelo evento, né? Parabenizar também o Instituto Diplomacia para a Democracia e dizer que é uma alegria participar desse debate que é tão importante. E já indo direto para a sua pergunta, eu acho que me parece que são as duas coisas, né? Na verdade, ele é um negócio bastante rentável, né? Ele é lucrativo na medida em que você tem um retorno certo, né? Todo mundo, evidentemente, consome energia, mas o contrato, né, desse setor, né, dos investimentos de energia elétrica, eles têm algumas particularidades. Então, eu não acho que seja algo que o investidor brasileiro ele desconhecia, né? Então, essas particularidades são, especialmente geração e transmissão, você tem um contrato aí que é de longo prazo, né, por volta de 20, 25, 30 anos, né, de contrato, né? E, geralmente, você tem um investimento em infraestrutura muito intensivo no início, né, que reclamam um gasto, né, de um capital expressivo para ser aportado já no início, normalmente para constituir essa infraestrutura, né? Você tem, por exemplo, um exemplo bem concreto aqui para não ficar na abstração, você tem a rede de transmissão, o linhão, por exemplo, ligando Belo Monte à região sudeste, né? Que inclusive foi em 2014 arrematado no leilão pela chinesa, né? Pela State Grid. Então você tem essa construção, né? Desse linhão, e depois que ele entra em operação que você passa a receber, né, essa receita, né, que no caso da transmissão do exemplo que eu citei, é a RAP, né, a receita anual permitida. Por mais que seja assim um retorno certo, portanto, você tem uma particularidade, ele é um retorno de longo prazo, né, você tem aí um tempo longo para receber de volta esse investimento que você fez. E, por outro lado, né, você tem esses investimentos chineses, né, eles começam a acontecer em 2010 de forma mais intensiva e vão aumentando expressivamente ao longo do ano. E em 2014 você tem o início coincide com o início da Operação Lava Jato, né, que não é novidade para ninguém, terminou por aniquilar, né, as empresas do setor de infraestrutura que poderiam competir com essas empresas chinesas. Então você tinha, de certa forma, né, negócios, né, brasileiros também que viam isso de forma lucrativa e que competiam nesses leilões, e que depois de 2014 foi perdendo força, foram sendo aniquilados e não conseguiram mais entrar nesse setor, né? Por exemplo, você, em 2016, a própria State Grid que eu comentei, ela adquiriu a participação de uma das empreiteiras, que é a Camargo Corrêa, na CPFL, que é uma das maiores distribuidoras do país, e tem vários exemplos nesse sentido. Então, acho que você tem esse fato de que são lucrativos, mas eles têm uma particularidade, né, que são investimentos de longo prazo. E essas empresas chinesas, tanto a State Grid que eu comentei, como você tem também a Three Gorges Corporation, que opera a Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo, elas têm uma capacidade absurda, né? São empresas assim que saíram mundo afora investindo mesmo, né? São empresas do Estado chinês e aí entra a questão estratégica, né? Que, a meu ver, ela faz bastante sentido, é que ele tem um plano muito claro, né? Enfim, de impulsionar essas empresas, né? Para que elas conquistem mercados e para que isso se reverta para o governo chinês, para a própria dinâmica da economia chinesa, né? Como um todo. Então, eles têm um olhar estratégico, né, nessas empresas. Em paralelo, a última coisa que eu citaria, para não me estender muito aqui, talvez, né, isso eu acho que deveria ser um objeto de um maior aprofundamento, mas assim, você tem um investimento chinês expressivo nas novas tecnologias, né, de transição energética. Isso não é um debate que o Brasil está meio alheio a isso, mas os países do centro do sistema capitalista não estão, né? Então você tem um investimento muito expressivo nisso. E esse também é um segmento que aqui no Brasil vem ampliando a participação chinesa, né? Não só no segmento de geração, transmissão e distribuição de bases hidrelétricas, mas também das energias renováveis. Então, eu acho que você tem uma grande capacidade de fazer com que detendo esses contratos, você consiga aplicar esse conhecimento, evidentemente, que ela pode desenvolver, ela tem uma plena capacidade para desenvolver no âmbito desses contratos, né? Então, em síntese, é isso, assim, minhas impressões iniciais sobre se são lucrativos, se são estratégicos, como são.
os investimentos. Legal, Isa. E você mencionou que tem esse componente estratégico muito forte também. E, por outro lado, você trouxe uma informação interessante que esse movimento ele se dá principalmente a partir de 2010, né? E, por outro lado, se a gente pegar o setor bancário, por exemplo, que é um setor altamente internacionalizado do ponto de vista histórico, né? Os bancos estrangeiros, as finanças internacionais, enfim, sempre vem à tona grandes bancos que tiveram dimensões estratosféricas, né? Os Rothschild, coisas do gênero. Mas a gente percebe que tem um movimento, de certa forma, inverso no Brasil, no passado recente, de uma certa retração da participação dos bancos estrangeiros no Brasil, no sistema bancário brasileiro. Eu queria que a Gabi comentasse um pouco sobre isso, porque é algo que vai, de certa forma, aponta para um movimento diferente disso que está acontecendo com o setor elétrico, né? Então, muito obrigada, em primeiro lugar, Ricardo Begosso, pelo convite. Já conheço o Ricardo já faz muitos anos, deve fazer uma década que eu te conheço. Então, muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Muito obrigada também ao Instituto. Fico muito feliz de estar falando aqui. Acho que é um convite que já vem com um título muito importante, né? Renascença, uma política pós-bolsonarista. Eu acho que é muito corajoso e muito essencial a gente colocar esse horizonte de voltar a vislumbrar um país que a gente possa pensar em construí-lo, né? Talvez por muito tempo tenha ficado um pouco mais tímida as iniciativas, pelo menos de pessoas que pensam de forma mais afim com o que a gente está debatendo aqui. Então isso é muito legal, muito importante, parabenizo a coragem e a iniciativa. Então, sobre os bancos estrangeiros, acho que essa era uma grande inquietação minha, quando eu fiz esse mestrado, que o Ricardo comentou que eu defendi recentemente na USP, eu defendi agora em março, na Faculdade de Direito, eu estudei o capital estrangeiro no sistema bancário. E aí a minha grande inquietação era justamente o que acontece no Brasil que os bancos são majoritariamente brasileiros, pelo menos desde tempos recentes. A gente sabe, isso é uma informação que está razoavelmente disponível no senso comum, assim, de quem começa a se aproximar desse tema, que na década de 90 foram feitos grandes esforços para internacionalizar esse setor. E eu vou passar um pouquinho rapidamente sobre isso, porque, na verdade, essa pergunta que o Ricardo fez é todo o meu tema da dissertação de mestrado, então eu poderia falar por horas disso, eu realmente achei um tema muito apaixonante. Mas tentando ser bem objetiva para responder a pergunta. Eu queria entender por quê. Por que esse sistema hoje ficou tão nacionalizado? O que aconteceu? Será que é por causa dos nossos grandes bancos nacionais? Eu acho que isso é uma das partes das minhas hipóteses que, de alguma forma, eu até chego a confirmar. Na literatura, quando a gente vai investigando, existe essa ideia de que os bancos brasileiros, por serem muito grandes, historicamente foram construídos e sendo consolidados, eles conseguiram fazer uma contraofensiva em tempos muito mais recentes, né? A gente está falando de década de 80 para cá, uma contraofensiva nessas estratégias de internacionalização e também se beneficiaram de políticas de consolidação, como, por exemplo, aconteceu no PROER, no PROESC, existe uma política ativa de concentração dos grandes bancos, e os nossos bancos nacionais se aproveitaram bastante disso. Mas, historicamente, a trajetória do capital estrangeiro, a gente pode observar que existe um pêndulo, não só da trajetória do capital estrangeiro, mas de toda a trajetória da disciplina jurídica desse capital estrangeiro. Então, é uma coisa que vai caminhando em diálogo. Isso, para vocês terem uma ideia, o escopo do meu trabalho é um pouco longo, foi de 200 anos, eu peguei desde a chegada da corte portuguesa, porque não estava interessada no que está acontecendo agora. Eu sei que a gente é fruto da década passada, mas a década passada é fruto da passada, da passada, da passada. Então eu queria ver o filme, e é muito interessante ver esse filme, ver como essas forças se conformam, porque no limite, a história da disciplina do capital estrangeiro no sistema bancário é a história da disciplina jurídica de muitos setores, da luta por uma regulamentação mais concessora de liberdade para esse capital estrangeiro, para esse capital forâneo, e uma luta para que esse capital venha, ninguém disse que não quer esse capital, mas que ele esteja sob as rédeas do Estado. Isso a gente vê, tanto em termos dessa trajetória, quanto em termos da disciplina jurídica. Então, para a gente, vou só citar alguns marcos, aí não sei se eu estou respondendo a pergunta, Ricardo, depois você me corrige, mas alguns marcos. O primeiro marco que falou, olha só, a gente tem relatos do Pandya Calógeras falando que os grandes bancos estrangeiros jogavam com o câmbio, fazendo a moeda ter solavancos, e a moeda, a política monetária, ficava completamente alheia à ingerência do governo.
do Estado naquela época, já naquela época, a gente está falando do século XIX. Porque esses grandes bancos dominavam, né, o jogo do câmbio, como nas palavras do Pandya Calógeras, que foi um grande monetarista brasileiro. Então, a primeira tentativa de colocar esse capital um pouco mais sob as rédeas do Estado foi em 1860, uma lei que chama Lei dos Entraves, mas ainda foi muito tímido. O nosso grande marco se inicia em 1920, em que aí são feitas grandes restrições à entrada do capital estrangeiro, mas aí vira uma barreira regulatória. Nenhum banco estrangeiro, eu estou falando aqui de investimento direto, bancos estrangeiros operando aqui, não investimento de portfólio, que é um outro assunto muito interessante também. Em 1920, isso virou uma barreira regulatória. Então, os bancos estrangeiros não conseguiam entrar e os bancos estrangeiros que já estavam cresceram. Aí, a partir de 1930, com a política do Vargas, existe uma constitucionalização do objetivo de nacionalizar os bancos, mas ela acaba não sendo implementada. Esse decreto vai sendo prorrogado. E aí, da década de 50, especialmente a partir da Lei 4131, que o Ricardo conhece muito bem também, porque o mestrado dele foi sobre isso, né, Ricardo? A partir da Lei da 4131, existe um regime jurídico do capital estrangeiro como um todo. E a partir de, então, na ditadura militar, a gente tem um período que se segue em que a gente tem orientações administrativas do Conselho Monetário Nacional, que já tinha sido criado pela lei bancária, da reforma bancária, e aí começa uma disciplina errática do capital estrangeiro. E aí depois da ditadura, esses bancos eles começam a crescer. Então, no começo, a gente tinha só bancos estrangeiros, depois a gente teve uma diminuição dos bancos estrangeiros, apesar de uma concentração. Depois, os bancos estrangeiros, a partir da ditadura, começam a ser bem-vindos novamente no Brasil por decisões que não estavam, e ainda não estão, para ser bem sincera, porque não é tão simples de achar nessas pesquisas, não estavam à luz da legislação. Então, eram decisões que contrariavam o próprio ordenamento jurídico. E a partir da década de 80, começa a consolidação desse ordenamento jurídico extremamente permissivo. Essa permissão, ela nunca cessou. Ela, desde a década de 80, ela foi sendo aprofundada. Então, tudo isso para falar que essa liberalidade e essa permissividade da atuação do capital estrangeiro no sistema bancário, sem restrições, sem diferenciações, vem se acentuando desde a ditadura militar até os dias de hoje. A gente teve uma pequena interrupção, que olhando em uma retrospectiva histórica tão larga quanto essa, é um pequeno solavanco na década de 2000, nos governos da década de 2000. É um pequeno solavanco, talvez por causa da crise de 2008. Mas a verdade é que a disciplina jurídica vem crescentemente se aprofundando no sentido de uma liberalização. Enfim, acho que eu já falei bastante e espero ter respondido. Perfeito, Gabi, muito legal. Você deu um salto do tempo da conjuntura para o tempo da história, né? E trouxe aqui como isso teve consequências para a formação das condições nas quais os bancos operam e o que essa talvez retração dos bancos estrangeiros no Brasil, né, desses fluxos de capitais para o sistema bancário estarem acontecendo agora, não necessariamente significa que haja todo um arcabouço voltado para constituir essa retração, né? Seria algo mais fruto da conjuntura em si, do tempo atual, mas não necessariamente da nossa institucionalidade, né? Talvez não haja no Brasil a perspectiva de conformar um sistema bancário efetivamente dominado pelo capital nacional, né? Talvez seja fruto de outras circunstâncias. Mas falando nisso, falando no tempo histórico, e a Gabi até mencionou um termo interessante, né? Uma certa contraofensiva na estratégia da internacionalização, era uma curiosidade sua. Eu teria de perguntar para o Wallace, porque o Wallace ele conhece bem a experiência internacional, e ele estudou bastante o caso da Coreia do Sul. A relação deles com os investimentos estrangeiros foi pautada em critérios de seletividade dos investimentos, que eles julgavam seus investimentos que fossem mais contribuir para o desenvolvimento nacional. Havia essa seletividade de acordo com critérios de prioridade, uma certa contraofensiva à internacionalização. Como isso foi feito lá? Para a gente poder entender um pouco aqui, porque quando a gente fala de fluxos, né, das vantagens e desvantagens, a gente está pensando também em como utilizar, como instrumentalizar corretamente uma política de atração desses capitais, né? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, Ricardo, pelo convite. Fico lisonjeado de dividir a mesa aqui com a Isabela, com a Gabriela,
com o Paulo. Há muito tempo a gente não se vê, Paulo, estava com saudade de você. Então, tá desligado, Paulo, o microfone. Eu olho no meu WhatsApp e tá o Wallace, eu ligo a live e tá o Wallace. Eu vou sonhar com o Wallace, para, meu. Então, cara, é um prazer, assim. Eu acho que, em relação ao investimento estrangeiro, eu acho que a gente sempre... Porque o que eu percebo, assim, na fala da Gabriela e da Isabela, que a gente está tratando do tipo de investimento, que é o investimento estrangeiro direto, né? Que é um investimento que nós chamamos na economia mais de caráter produtivo. Mas é bom a gente lembrar que quando a gente fala do investimento, a gente também fala do investimento em carteira, do investimento estrangeiro, que é aquele investimento de curto prazo, que ele tem um caráter especulativo, né? E países periféricos que têm uma conta de capital aberta, ou seja, que não tem regulação sobre o investimento de curto prazo, ele fica muito vulnerável a choques e a crises, ataques especulativos. Mas, em relação ao investimento estrangeiro direto, especificamente, também é importante a gente qualificar isso, né? Que é o que a Isabela e a Gabriela estão fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, geralmente, quando as pessoas tratam do investimento estrangeiro direto, elas sempre olham numa perspectiva positiva. Eu estou fazendo essa contextualização, Ricardo, para você entender por que a Coreia ela teve uma estratégia peculiar nesse sentido, né? O Paulo conhece muito bem a trajetória da Coreia também, né? A Coreia do Sul, o investimento estrangeiro direto, o Kalec já dizia isso lá, né? Os teóricos do desenvolvimento já diziam isso, né? Mas mais recentemente as terminologias elas foram se aprimorando. Hoje, se vocês pegarem um relatório da UNCTAD, da OCDE, vocês vão ver que tem um chamado investimento Greenfield e o investimento Cross-Border Mergers, né? Que são investimentos diferentes de estrangeiro direto. É um investimento que cria capacidade produtiva, que é o Greenfield, né? E tem um investimento que compra uma capacidade produtiva existente, né? Que é o Cross-Border Merger, ou seja, fusões e aquisições. E esses tipos de investimentos, eles podem ter resultados diferentes em uma economia periférica, como a nossa. Por exemplo, pega o caso da Ford aqui em Camaçari, né, que foi um investimento de caráter greenfield, abriu uma estrutura, abriu uma fábrica. Mas veja que uma boa parte do lucro dela era remetida para sua matriz, o que gerava um problema nas nossas contas externas na remessa de lucros. E também, essa multinacional, ela não transferia tecnologia, ela não internalizava. Por que isso é importante? Porque ela importava suas peças e componentes e, portanto, gerando déficit na balança comercial. Ou seja, agravando mais ainda um problema das contas externas. Por que isso é importante? Porque a Coreia, o presidente Park, desde o início da sua trajetória de desenvolvimento, ali, quando ele assume o poder em 1963, ele já estava atento para isso. E em todos os planos, nos cinco planos quinquenais, de 1963 até 1989, né, no quinto plano, a gente tem ali uma flexibilização, mas até o quarto plano quinquenal, o controle sobre o investimento estrangeiro era mais rígido. Ou seja, é aquilo que você colocou, Ricardo, na sua formulação, que eram critérios de condicionalidades, né? O investimento estrangeiro direto entrava na Coreia, mas entrava alocado para setores específicos que eram considerados estratégicos. Caso não fosse para esses setores, a Coreia não aceitava o investimento estrangeiro direto. Como também a Coreia do Sul, ela a todo instante ela colocava como condicionalidades meta de exportação das empresas que estavam se instalando na Coreia, meta de geração de inovação, tecnologia e de internalização de tecnologia, ou seja, de nacionalização da produção. Então, a Coreia, ao longo da sua trajetória entre o primeiro plano quinquenal até o quarto plano quinquenal, no início dos anos 80, o investimento estrangeiro direto sempre foi muito controlado, né? E isso favoreceu muito a construção de uma estrutura produtiva na Coreia mais forte, numa perspectiva de internalizar conhecimento, de internalizar a tecnologia. Né? Por que isso? Porque, veja, ao mesmo tempo que ela controlava a dinâmica do investimento estrangeiro direto, ou seja, a presença das multinacionais, ela também criava forças produtivas nacionais para poder absorver esse conhecimento externo que estava entrando na Coreia. Porque não adianta nada você trazer o investimento estrangeiro direto e não criar as bases que nós chamamos na teoria da inovação de capacidades para poder absorver esse conhecimento. Se eu não criar, né, essas capacidades para absorver, né, e lograr alcançar uma apropriabilidade do conhecimento, se apropriar desse conhecimento, vai ser em vão. Então, é sempre importante pensar essa estratégia do investimento estrangeiro direto dentro de uma lógica sistêmica,
né? Em que sentido? Dentro de um projeto, que é o que a gente vem discutindo muito no Conexão Xangai. A ideia de se pensar um país numa perspectiva de projeto, né? Ou seja, eu penso o investimento estrangeiro direto, mas qual que é o papel que ele tem? É só chegar aqui, por exemplo, o John Daniels, já terminando aqui para passar para o Paulo, ele tem uma classificação que eu acho muito interessante, que é um teórico, um professor norte-americano, que ele fala assim, olha, o investimento estrangeiro direto, ele tem motivações. E quais são essas motivações? Ele tem, né, o que ele chama em inglês resource seeking, que é aquele tipo de investimento que só quer explorar as riquezas naturais de um país. Tem a estratégia do market seeking, que é um investimento que tem o interesse apenas de explorar o mercado interno, quando é o mercado interno atrativo, que é o nosso caso. E tem o efficiency seeking, né, que é um investimento que já preza mais por uma transferência de tecnologia, e o strategy seeking, que é um investimento, né, que também internaliza mais tecnologia, que ele transfere tecnologia. Então, veja, por que eu estou citando isso? Porque no período contemporâneo, no período mais recente, trazendo para essa trajetória, os investimentos que vieram para a América Latina, e o Brasil é um exemplo clássico disso, eles tiveram muito mais a função de explorar as riquezas naturais e explorar o mercado interno do que internalizar e promover transferência de tecnologia. Por isso que o Paulo sempre fala assim, olha, o Brasil está virando um fazendão, porque o investimento estrangeiro direto não tem interesse em desenvolver suas vantagens competitivas. A Coreia, ela tinha clareza desse processo. Então, o que é que ela vai fazer? Ela falou, olha, eu aceito investimento estrangeiro direto, que é o que a China também faz, né? Mas com transferência de tecnologia. Mas para que eu possa absorver essa tecnologia, para que eu possa internalizar essa tecnologia, eu preciso criar as minhas capacidades, recursos humanos, infraestrutura, ter empresas nacionais para absorver isso. Então, a Coreia construiu isso. Por isso que a Coreia hoje, aí quando você vê liberal, você mas a Coreia do Sul é uma economia aberta. Exato, hoje é. Mas até os anos 80, meu cara, era uma economia fechada. É muito fácil você falar de abertura quando você tem vantagens competitivas construídas, que é o que o Paulo sempre mostra, que o Paulo sempre discute quando ele está falando da teoria da complexidade. Você constrói capacidades, e aí você parte para uma abertura, mas você já tem condições de competir com a fronteira tecnológica internacional, né? Então, a Coreia teve essa experiência exitosa. É por isso que a Coreia do Sul chama muita atenção, e muitas vezes de forma equivocada, porque não entendem a trajetória histórica da Coreia e querem estudar a Coreia a partir dos anos 90. Aí fica muito difícil de entender um país quando você estuda no período contemporâneo, que é um estudo histórico, né? As pessoas negam a história. É um negócio impressionante. Muito legal, Wallace. É interessantíssima a sua resposta, até porque você falou muito de transferência de tecnologia, mas você também mencionou que, historicamente, os capitais buscaram ingressos em países periféricos como uma forma de constituir certas plataformas de lucro, não necessariamente promover o desenvolvimento, muito menos o desenvolvimento tecnológico, né? Então, eu gostaria de perguntar para o Paulo se essa questão da transferência de tecnologia ela poderia ocorrer de forma voluntária ou ela exige uma institucionalidade? Como que a gente pode ver essa questão? Por que alguns países se beneficiam da transferência de tecnologia de grandes empresas multinacionais que já têm, de certa forma, a tecnologia de vanguarda amortizada no seu capital, né? E outros países não se beneficiam dessa transferência de tecnologia? Como é que a gente pode enxergar essa questão, Paulo? Obrigado, Ricardo, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Isabela, com o Wallace, Gabriela. Primeiro dizer que eu aprendi bastante aqui com você, já agradecer. Além da música de abertura do Heitor Villa-Lobos, que é genial, né? Aquela valsa da dor ali, tá louco. Bom, na verdade parece que eu combino as coisas com o Wallace, que tudo que eu vou falar aqui está absolutamente complementando e meio que até concluindo, né, a partir do que ele falou, mas não é combinado, né, que realmente a gente pensa muito parecido. E a pergunta que você fez é perfeita, porque ela nos remete à lógica econômica de operação das multinacionais, né? Então, não é da lógica econômica de uma multinacional transferir tecnologia para concorrentes de países emergentes. Até porque da lógica de sobrevivência dela é preservar a tecnologia dela, o conteúdo de marcas, de patentes. Então ela vai a todo custo proteger isso, porque é isso que gera o lucro dela, ou até num jargão de um economista, um poder de monopólio, algum poder de monopólio que ela tenha, né? Uma multinacional, quando vai para um país emergente, ela está fundamentalmente interessada em explorar o mercado interno e economias de escala, né, de proximidade, né, na caracterização que o Wallace
fez, fica bem claro isso, né? Então, por que as multinacionais vêm para o Brasil? Porque elas querem estar do lado do nosso mercado consumidor, tem uma economia de escala que justifica ela produzir aqui, e por isso ela vem para cá, né? Ponto. A transferência de tecnologia ocorrerá de maneira voluntária? Não. Por uma questão de defesa do comportamento econômico da brincadeira que eu sempre faço do leão come carne, né? Acho que você perguntou isso aí só para me ouvir falando leão come carne, né? Então, a multinacional ela não vai transferir tecnologia, né? Ela vai tentar proteger a todo custo. Logo, a transferência tecnológica ocorre quando tem intervenção do Estado, que o Wallace muito bem explicou sobre a Coreia do Sul, é que o General Park, o Projeto Nacional de Desenvolvimento da Coreia, colocava condicionalidades de transferência tecnológica e de fortalecimento e de construção de empresas domésticas, de capital nacional coreano. Porque hoje, quando a gente fala de Samsung, de LG, de Hyundai, parece que essas empresas sempre foram fantásticas. Eram empresas absolutamente ridículas nos anos 70, uma fazia guarda-chuva, outra fazia bicicleta, assim, eram empresas fraquíssimas, né? Então elas são meio que filhas do Projeto Nacional de Desenvolvimento do General Park e da história coreana, né? Então, e aliás, é o mesmo que ocorre na China. Quando a gente olha a China de hoje, o grande desenvolvimento chinês se deve muito a essas políticas chamadas políticas industriais com condicionantes de transferência de tecnologia, de meta de exportação, de meta de sofisticação tecnológica, de meta de conquista de mercado exterior. Só que quem põe a meta é o Estado, não é a empresa multinacional. Aliás, na própria Coreia, em vários momentos houve conflito entre multinacionais e empresas domésticas e o governo, né? Porque a multinacional não quer a criação de um concorrente. Tudo que uma multinacional não quer é que surja um concorrente para brigar com ela ou a altura dela ou até que a supere, né? Que é o exemplo do que ocorre hoje na China, né? A China criou concorrentes às multinacionais do Ocidente, isso que está deixando o Ocidente de cabelo em pé, né? O próprio Biden e a Europa estão desenhando planos para tentar fortalecer suas empresas para conseguirem competir com as multinacionais chinesas, né? Vejam vocês onde a gente foi parar. Mas tudo isso se deveu a um processo de desenvolvimento liderado pelos estados asiáticos para construir capacidades locais, absorver e requisitar transferência de tecnologias e colocar metas muito claras para as multinacionais do Ocidente, né? Vejam na China a indústria automobilística. As grandes automobilísticas até hoje são sócias na China dos municípios e das províncias. Então você tem algo do tipo... o município de Xangai é dono de metade de uma empresa cuja outra metade é da Volkswagen e vende carros na China. A província tem que chamar o Elias para falar o nome das províncias aqui, é sócia da Mercedes, numa outra empresa automobilística que vende carros também com tecnologia usada pela Mercedes e por aí vai. Então, essas joint ventures de parceiros locais com multinacionais são uma parte essencial da história chinesa, do sucesso chinês, né? Isso tudo em contraposição ao que se fez na América Latina, especialmente no Brasil, com a ideia de depender das multinacionais e de pedir para as multinacionais que nos desenvolvessem. Acho que nada foi mais equivocado da história brasileira do que confiar o nosso desenvolvimento econômico às multinacionais, né? Claro que as multinacionais elas são boas, elas vêm para cá, elas pagam bons salários, né? Quem não tem o sonho de ter um emprego numa multinacional, ter um registro em carteira, um salário alto, um bom plano de saúde, né? Então é evidente que as multinacionais trazem benefícios, mas é uma relação meio dialética, meio ambígua, porque a multinacional é boa até uma página 2, porque depois ela não vai transferir o centro de pesquisa e desenvolvimento dela para cá, raramente. Alguma coisinha elas até transferem, mas elas nunca vão transferir o filé mignon tecnológico para esses mercados periféricos que elas querem apenas explorar. Isso se aplica à multinacional chinesa, japonesa, alemã, inglesa, americana, né? Nada pessoal, né? E mais importante do que isso, elas não vão transformar essas economias periféricas, como a brasileira, por exemplo, em plataformas de exportação, que é algo que nos ajudaria demais para a gente ganhar escala, né? Se as multinacionais não apenas ficassem aqui explorando o mercado interno, mas também exportassem e transferissem os centros de pesquisa e inovação para cá, bom, aí a gente seria um país rico, né? É exatamente isso que não acontece. Então, quando a gente olha a história brasileira, já para concluir e devolver a palavra para vocês, no tocante a investimento direto estrangeiro, né? A gente vê que
toda a história das multinacionais aqui na América Latina e no Brasil foi uma história de instalar fábricas aqui para explorar o mercado interno. A gente nunca conseguiu fazer uma capacidade manufatureira exportadora de qualidade, intensiva em tecnologia, né, no que hoje os nossos amigos economistas liberais chamam de abertura econômica, como se simplesmente cortar tarifas nos tornasse um país aberto, né, aberto no sentido de que a gente tem participação das manufaturas elevada nas exportações e que a gente tem participação relevante nos mercados mundiais de manufaturas tecnológicas, né? Então isso nunca aconteceu no Brasil. Por que nunca aconteceu no Brasil? Porque todo o nosso pilar de desenvolvimento, especialmente da parte tecnológica, foi muito calcado em multinacionais. E a multinacional tem um grande problema. Ela vai te deixar meio condenado àquela situação que é a mais interessante para ela, que é explorar o mercado doméstico, né, vender os produtos dela, produzir aqui com economia de escala, só que não mais do que isso. Né? E quando a gente compara com o caso coreano, aí a diferença fica bem clara, né, porque o General Park ele falou, não, peraí, não é para vocês virem aqui vender no mercado interno da Coreia. Isso aí qualquer um faz. O que vocês vão ter que fazer é nos ajudar a construir um sistema produtivo com capacidades locais, com empresas coreanas que serão capazes de conquistar o mundo, de exportar manufaturas com eficiência, né, e de realmente ter aprendizado tecnológico. Então, no Brasil, a gente não teve essa cabeça, né? E eu até entendo que até o final dos 70, do nosso processo de substituição de importações, até era meio natural, né? Quando você está formando um país, as capacidades tecnológicas locais ainda são frágeis, né? Mas quando o país começa a almejar passos maiores na escada tecnológica, que é o que a gente chama de desenvolvimento econômico, daí fatalmente ele vai precisar se apropriar de tecnologia, de capacidades e começar a exportar bens sofisticados, que a gente chama de complexidade, né? Isso não se dá naturalmente, muito menos a partir de multinacionais. Então, o grande erro do Brasil dos anos 80 e 90, especialmente dos 90, foi falar, não, vamos abrir, cortar tarifas, e as multinacionais vão nos desenvolver, né? E aí é da lógica da multinacional, quer dizer, é um entendimento básico do funcionamento do sistema de mercado. Nenhuma multinacional vai transferir a sua tecnologia e criar uma plataforma exportadora num país de mercado interno gigantesco como o Brasil. Então, a saída da Ford é só um exemplo disso. Ela veio aqui, explorou, ganhou dinheiro. Quando ela começou a apanhar dos concorrentes asiáticos, ela começou a perder dinheiro. Parece que perdeu, sei lá, mais de 5 bilhões de dólares acumulados no Brasil e foi embora. E acabou-se. Nós estamos aqui agora ali com os amigos do Wallace em dificuldade ali do lado porque a Ford foi embora. Então, é muito claro que simplesmente acreditar que a vinda das multinacionais vai gerar desenvolvimento econômico é no mínimo inocente, né? E com isso eu não estou, obviamente, defendendo uma visão de xenofobia, de que vamos dizer não às multinacionais, não, nada disso. A gente tem que ter a inteligência de se integrar, né, de maneira ativa e estratégica, como a Ásia tem feito, né? Então eu acho que um dos grandes erros do Brasil e da América Latina no nosso processo de desenvolvimento foi a relação com as multinacionais. Eu acho que a gente não teve inteligência de aproveitar as multinacionais como a Ásia teve, né? E, enfim, com isso eu concluo aqui. Perfeito. Então, já que o leão só come carne, né, e a gente não tem ninguém para domar o leão como os sul-coreanos e os chineses tiveram, acho que a gente tem que falar de consequências, né? Quais são as consequências dessa internacionalização, né? Já que a gente não está administrando ela de acordo com as nossas prioridades, né, com os nossos critérios, com as nossas condicionalidades, como muito bem colocou o Wallace, sobre o caso sul-coreano, né? Então, vou fazer duas perguntas aqui setoriais, né, uma para a Isabela e uma para a Gabriela, sobre quais são as consequências, né, para a gente tentar entender um pouco disso também, porque, de certa forma, é até mais ilustrativo quando a gente pensa em empresas, enfim, do setor de, por exemplo, informática, enfim, esses tipos de tecnologia, mas quando a gente fala de setor elétrico, por exemplo, qual é a consequência da internacionalização? Ou do setor bancário, o que a gente pode ter, né? Então, primeiro eu vou direcionar para a Isa, para ela falar um pouco para a gente. Isa, quais seriam essas consequências da internacionalização no setor elétrico, que inclusive a gente vem assistindo? Deixa eu só interromper, que eu não interrompi ainda, que estou me sentindo meio esquisito. E a gente internacionalizou, a gente vendeu as empresas estatais brasileiras para estatais chinesas e para estatais europeias, né? Que eu acho que é a coisa a bizarrice da bizarrice, né? Por que a State Grid, por que a gente tem que vender? Tudo bem que o governo brasileiro precisa de dinheiro e tal, mas por que a gente precisa de privatizar a nossa infraestrutura para estatais de outros países? É uma coisa meio nonsense, mas enfim, isso era só para interromper.
Não, então vou interromper também. Não é só isso, cara. Porque, veja, desnacionaliza a estrutura produtiva. É muito pior, né? Porque o processo de desnacionalização, ele implica em uma maior vulnerabilidade das nossas contas externas, por causa da maior remessa de lucro. E aí eu queria citar só um dado, Ricardo, e a Isabela e a Gabriela, para eu passar para vocês. Os setores mais média e alta intensidade tecnológica, como, por exemplo, eletroeletrônicos e a indústria automobilística, que são setores que giram em torno de quase 40% na participação do produto industrial brasileiro, não é pouca coisa que a gente está falando, todos eles têm déficit na balança comercial, porque a gente monta, mas toda a parte de design, toda a parte que agrega valor, a gente importa. Então, são setores com todos eles, com déficit na balança comercial. E pior, toda vez que você tem um crescimento econômico mais vigoroso do mercado interno, né, esse déficit na balança comercial, ele se acentua, o que nos gera mais problema nas contas externas. E, por exemplo, se rebate em outras variáveis. Como eu tenho uma conta de capital aberta, às vezes eu preciso elevar juros para atrair capital e tentar controlar câmbio por causa desse tipo de situação, porque é um reflexo das estruturas produtivas frágeis que nós temos, né? Ou seja, esse é um problema de desnacionalização que é resultado também do investimento estrangeiro direto. E veja, essas empresas, era nesse ponto que eu queria chegar, só para complementar, o coeficiente de importação é muito maior do que o coeficiente de exportação. É o que o Paulo falou, elas não vêm para ajudar o Brasil a melhorar a inserção internacional. Elas vêm para explorar o mercado interno. A indústria automobilística, 82% do que produz é para o mercado interno. Elas não contribuem nada para a gente melhorar a nossa inserção internacional. Isso é fato. Ela melhora, veja, ela piora do ponto de vista da importação, mas das exportações não. Tá? Desculpa ter interferido assim, porque eu acho que esse ponto, para a gente pensar em projeto, para a gente pensar em estratégia, ele é fundamental, que o Paulo está colocando, que o Paulo colocou. Não, podem ficar à vontade para interferir sempre que quiserem. Eu até vou fazer uma interrupção da interrupção, antes de passar para a Isa rapidinho, porque essa história da desnacionalização... A Isa tomou 3 interrupções já, tá? Isso aí não tá certo, não tá certo isso aí não. Mais uma, eu pedi música no Fantástico. Mas essa história da desnacionalização, inclusive que o Paulo mencionou, né, de vender os nossos ativos para empresas estatais de outros países, né? Isso me lembrou aquele episódio no final da Segunda Guerra, quando, através dos acordos de Lend-Lease, né, dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, os Estados Unidos acabaram exigindo como pagamento de diversos daqueles empréstimos o confisco de ativos relacionados a investimentos estrangeiros diretos britânicos em outros cantos do mundo, inclusive em território americano, né? Então, nacionalizaram esses investimentos como forma de sobrepujar, vamos dizer assim, a presença econômica britânica, principalmente na América Latina, e por aí vai. O Keynes até chamou isso de Economic Dunkirk, né? Quer dizer, Dunkirk, aquela situação de vida ou morte dos britânicos na Segunda Guerra contra a Alemanha. Foi interessante essa analogia. Mas só para encerrar, vou passar para a Isa e prometo que sem interrupções na sua fala, Isa. Você perguntou das implicações, né, de se ter um setor elétrico internacionalizado, né, por assim dizer. Então, vou começar dizendo, Rica e demais, aqui, o que a gente tem hoje no debate mundial? No debate mundial, a gente tem colocado a pauta, né, da transição energética, que envolve, na verdade, uma mobilização de recursos muito pesada, envolve novas estruturas, envolve uma série de incertezas por conta da indefinição tecnológica que você tem em torno disso, envolve dúvidas de como vai acontecer a coordenação disso, né? Não se sabe, mas se sabe que vai acontecer em algum momento, e que isso tem que se dar de forma coordenada, né, de alguma forma. É uma mudança brutal de paradigma, porque você tem uma necessidade de acionamento rápido, né, que é uma dinâmica completamente distinta da que se tem hoje. Se a gente tem uma incerteza em torno da base hidráulica, né, que enfim, sofre a variação das afluências, em torno dessas bases renováveis, né, a eólica, a solar, você tem algo ainda muito maior que precisa ser articulado. Né? Então, você precisa de redes específicas, você vai ter o problema do gerenciamento pela demanda também, né? E aí, enfim, tudo isso está dentro da discussão da geração distribuída, né? Que é o que vem se impondo. E aqui no Brasil, por outro lado, essa discussão, no debate, ela está um pouco descolada, mas é algo que eu acredito que vai se impor, né? E se impor por quê? Porque muitos relatórios já vêm mostrando a redução das afluências dos rios,
né, que vai ser um problema, né, em algum momento, e isso vai ter que ser pensado de uma forma mais intensiva, né? E por outro lado, a gente falou da China, mas só para não ficar na China, você tem, por exemplo, os Estados Unidos, o Departamento de Energia, ele tem 17 laboratórios, né? O Oak Ridge NREL é um dos mais famosos, né, no setor ao redor do mundo, que estão fazendo pesquisas insistentes em torno disso, né, em torno do desenvolvimento de novas tecnologias, e eles operam com um aporte governamental que é por volta de 80% a 85%. Né? Na Coreia também, já o Wallace provavelmente deve ter conhecimento disso, você tem um instituto de pesquisa que é vinculado a uma empresa, que é como se fosse uma subsidiária, né, de uma Eletrobras coreana. México também, você tem iniciativas nesse sentido. Então, você tem ao redor do mundo um movimento de centralização do setor elétrico. Né? Você tem primeiro inovações partindo do Estado, né, para essa transição energética, né, como toda inovação, né, normalmente é. E aqui no Brasil, por outro lado, você tem um debate altamente descolado da realidade. Né? E aí eu queria chamar atenção nesse ponto para a CEPEL, né, que é o Centro de Pesquisas da Eletrobras, que ele, desde o final da década de 60, indo mais adiante, né, 70, ele desenvolveu diversas tecnologias para a operação do setor elétrico, inclusive, né, a operação do sistema interligado, que é algo de dimensões únicas, que eu, inclusive, sugiro que vocês vejam o programa de Conexão Xangai, que o Roberto de Araújo conversou com o Paulo, conversou com o Wallace, e tocou nesse assunto. Enfim, é muito rico, eu acho que vale a recomendação aqui para que vocês vejam. Ele é único, e ele só foi possível de ser operacionalizado por conta desse desenvolvimento do sistema do CEPEL, né, que é o Centro de Pesquisas da Eletrobras. Além dele, teve outros desenvolvimentos, enfim, um dos programas que ele desenvolveu é o New Wave, chama New Wave, que ele possibilita com que você projete as séries históricas, enfim, ele garante um planejamento, ainda que a despeito de muitas críticas, mas isso já é fruto da forma como a gente fez essa adaptação forçada lá nos anos 90, uma regulamentação completamente torta, e, enfim, que gerou reflexos, mas o fato é que ele criou, né, uma inteligência dentro, né, da própria Eletrobras, enquanto um organismo público. E aí o Wallace e o Paulo falaram algo muito interessante nesse sentido, né, que você tem, quando você tem tecnologia, de modo que o Estado orienta para isso, né? Não vai ser uma multinacional que vai voluntariamente, né, partir e dar a tecnologia, né, não é da própria lógica do sistema que isso aconteça. E aí você tem, por exemplo, né, um dos exemplos que eu tinha visto é que você tem o CEPEL, né, fazendo, né, parcerias com empresas chinesas para desenvolver tecnologia. Né, algumas, né, óbvio que isso não é regra, e eu acredito profundamente, né, nessa lógica do nosso não Estado brasileiro, né, que isso tenda a não acontecer, sobretudo porque você está abrindo mão do que seria uma ferramenta imprescindível para você recuperar esse protagonismo que eu comentei da CEPEL dentro do setor elétrico. Você poderia fazer alianças nesse sentido com essas iniciativas chinesas para desenvolver suas próprias tecnologias, para criar seus sistemas para operacionalizar essa transição energética que vai acontecer em algum momento. Né? E, portanto, você está abrindo mão, de certa forma, da sua soberania. Então, eu acredito que quando você simplesmente tem uma agenda que se volta para privatizar teu principal recurso, né, sua principal ferramenta, né, desse setor, que é a Eletrobras, e que vai junto também a CEPEL, né, acho que importante colocar aqui a medida provisória que está em debate, ela prevê por mais 4 anos, né, enfim, estão discutindo sobre isso, mas por mais 4 anos os recursos que são destinados para a CEPEL. Então, assim, a tendência é que a gente desloque, né, qualquer tipo de iniciativa que se tenha de desenvolver algo nesse sentido estratégico, né, do seu ponto de vista do Brasil, né, e eu acho que isso as implicações são essas, né, você ficar extremamente dependente, né, dessas tecnologias, você não conseguir nem criar uma tentativa, né, de recuperar algum protagonismo do setor energético, como a gente já teve em outras ocasiões. Enfim, teve com o programa de álcool, enfim, recursos renováveis, e eu acho que a gente já está passando
passando adiante sem nem mesmo tentar, né? Enfim, e abrindo mão de um recurso que é extremamente estratégico nesse contexto de transição que vai se impor cedo ou tarde. Então, em síntese, é um pouco isso que eu acho que vai acontecer. Perfeito, Isa. Então, você mencionou uma questão bem interessante, a questão da dependência, né, de se tornar dependente. Eu ia até perguntar para a Gabi agora sobre a questão do sistema bancário, porque a gente, não sei se isso implicaria, bom, o regime jurídico, pelo que você descreveu, é um regime de permissibilidade, né? Não é um regime de tentar adequar o capital bancário estrangeiro aos objetivos do nosso sistema financeiro, né? Mas eu gostaria de perguntar para você, então, Gabi, se isso também, a internacionalização do sistema bancário também implicaria, de certa forma, algum tipo de dependência. Legal, obrigada pela pergunta, porque, na verdade, eu até aproveito para qualificar um pouco a minha fala anterior em relação à atual disciplina jurídica do capital estrangeiro no sistema bancário. O que a gente tem, na minha visão, na verdade, um monte de normas que foram se sobrepondo, e elas foram se contradizendo, e muitas delas foram simplesmente ignoradas. Então, por exemplo, a Lei 4131, que é a lei que disciplina o capital estrangeiro, inclusive no sistema bancário, ela é simplesmente ignorada desde 1960, da década de 60, quando ela foi implementada. Então, ela foi editada em 64 e 65, ela foi reformada logo. Teve o golpe militar, isso até é um fato muito curioso, assim, teve um golpe militar, pouco tempo, menos de um mês depois, essa lei foi alterada, ela foi deformada, e mesmo com todas as deformações que foram feitas na época da ditadura militar, até hoje ela é ignorada na maior parte da sua aplicabilidade. Nosso ordenamento jurídico em relação ao capital estrangeiro nesse mercado, ele é muito longo. Eu tive que fazer uma pesquisa tão extensa porque os nossos primeiros marcos legais ainda vigentes, e aí um detalhe, né, eu falo da perspectiva de jurista, então eu não vou poder responder muitas perguntas da perspectiva de economista, que eu não sou. Então, respondendo de um ponto de vista jurídico, minha opinião sobre isso, quando a gente olha esse marco, essa arquitetura, uma arquitetura jurídica, um arcabouço, então tem alguns setores que são mais simples de você localizar aquela lei, um marco legal novo, esse vai desde 1920 até agora, isso em termos de lei, sem falar da regulamentação do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, que vão se sobrepondo, se ignorando, muitas vezes, leis hierarquicamente superiores, como é o caso da Constituição Federal. Então, se você vai pela letra da Constituição Federal, não, o nosso regime não é necessariamente permissivo a essa entrada indiscriminada desse capital. Pelo contrário, o artigo que disciplina o capital estrangeiro no sistema financeiro fala que lei complementar tem que regular especificamente o capital estrangeiro, ele aponta uma especificidade para esse capital estrangeiro. Isso existe? De certa forma existe. Desde a Lei 4131, a gente tem uma coisa que chama princípio da reciprocidade. E aí eu ecoei muito as falas do Wallace e do Paulo no sistema financeiro com esse peso no coração, porque o princípio da reciprocidade nada mais é que as restrições que forem aplicadas por países estrangeiros contra o Brasil nessa seara financeira vão ser aplicadas da mesma forma aqui no Brasil. É o princípio da reciprocidade, que vem sendo ignorado desde que foi positivado lá na lei, entendeu? Então a gente tem uma política jurídica que não é afeita à nossa política econômica na prática. Então, só para qualificar qual que é essa minha leitura. E aí, um detalhe muito importante que aconteceu recentemente, duas coisas, daí eu já vou responder essa pergunta sobre as consequências da internacionalização. Duas coisas que são bem importantes de comentar. Desde a Lei 4131, a gente tem um dispositivo que fala, na verdade, desculpa, eu confundi, desde a Constituição Federal de 88, a gente tem um dispositivo que fala que decretos presidenciais vão autorizar o ingresso de instituições financeiras estrangeiras. E aí não estou falando só de banco, estou falando de portfólio, tudo. Esse ingresso de instituições financeiras, daí a gente pode ter, isso até então estava tudo público no site do Planalto, cada instituição, o presidente ia lá e decretava. Esse investimento, a entrada dessa instituição nesses moldes é do meu interesse, do interesse nacional. Recentemente teve uma mudança e o presidente Bolsonaro delegou essa competência ao Banco Central. Ele passou a não mais precisar de decretos presidenciais, e agora o Banco Central analisa isso diretamente. E se você for olhar a regulamentação do Banco Central, o que é colocado é de interesse público que entre investimento estrangeiro nas instituições financeiras.
Então, isso é um dado interessante para a gente ver para onde está rumando a disciplina jurídica. E uma outra coisa importante, que existe um projeto de lei muito importante em tramitação hoje, que fala sobre o sistema financeiro, que é popularmente conhecido como PL do câmbio, que a partir desse PL teria a possibilidade de... Na verdade, esse PL ele delega muitas coisas para o Banco Central, mas abre possibilidade, revoga todo esse arcabouço jurídico que eu estou falando para vocês, revoga a maioria dessas leis e normas anteriores, e abre a possibilidade, por exemplo, da gente ter contas em dólares no Brasil. E aí a gente começa um processo de maior, e agora sim, entrando nessa parte dos impactos da internacionalização do sistema financeiro, eu vou ser muito sincera, a minha visão, se eu pudesse criar uma dicotomia, assim, para simplificar as visões, vulnerabilidade externa, e tudo o que acarreta, dentre tantas outras coisas, como a gente pode falar, concentração de renda, dificuldade de alocação e direcionamento dos recursos do sistema financeiro para os setores que a gente, como Estado, né, como política econômica estatal, gostaria de direcionar. Então, tem essa parte de vulnerabilidade. E o lado de lá tem, e também encontro eco nas falas que me antecederam, um discurso quase que principiológico de privatização e de concorrência. Aumento da concorrência, como se a concorrência fosse resolver nossos problemas de falta de acesso ao mercado bancário, ao mercado de crédito pela população, pelas empresas no Brasil, falando de bancos comerciais, né? E um discurso quase principiológico, uma agenda de desestatização quase principiológica. Então, um exemplo de um estudo de caso do que poderia ser, para não ficar no terreno especulativo, em que poderia ser o impacto da privatização é o que aconteceu na década de 90. Essa tentativa, né, na minha opinião, frustrada de internacionalização, e aqui fazendo um outro parênteses na minha própria fala, essa frustração do ingresso de bancos estrangeiros no Brasil, que foi largamente frustrado, os bancos nacionais, na minha visão, triunfaram, não necessariamente significa que não existem correias de transmissão desses interesses alocados no estrangeiro, ou até mesmo por meio desses bancos. Então, não é que, nossa, o terreno está perdido para os estrangeiros. Continua tendo uma ingerência que a gente pode ver, por exemplo, no mercado cambial. Mas, enfim, tentando manter assim, os meus parênteses. Na década de 90, a gente teve um documento, até onde eu consegui mapear, e a literatura fala que existiu apenas um documento oficial do governo, que chama Exposição de Motivos 311, se não me engano o número. Era um documento em que o governo justificava por que ele queria tanto atrair o capital bancário para o Brasil. Porque no Brasil, bem ou mal, com esses nossos Gabriela, que governo? Que governo? Fernando Henrique Cardoso, perdão. Beleza. Década de 90, desculpa, Fernando Henrique Cardoso. Os nossos bancos nacionais, bem ou mal, eles têm a confiança da população, são sólidos, né? São reconhecidamente sólidos. Então, o governo precisava fazer essas justificativas. E o que o governo justificava era, vai aumentar a concorrência, porque, enfim, nossas taxas de juros já eram altas e vai aumentar, vai diminuir o spread bancário, vai aumentar a concorrência, vai ampliar a bancarização, a população brasileira relativamente desbancarizada, e isso vai trazer benefícios. E também o programa de desestatização, que não precisa nem de justificativa, porque nesse pensamento já se justificativa por si mesmo, né? Então, eram essas duas grandes bandeiras. E o resultado desse movimento? Claro, eu estou construindo uma narrativa, mas na minha opinião, na minha visão, o resultado foi aumento da concorrência, não teve. Transferência de tecnologia, que o Paulo e o Wallace também falaram. Esses bancos, eles já vêm com muita expertise, tecnologias para lidar com, etc. Não houve. Os bancos nacionais, eles já eram muito mais bem preparados tecnologicamente, até porque a gente herdou uma tecnologia muito afiada por causa do tempo da inflação. Então, isso não teve um grande acréscimo, né, de tecnologia no setor bancário com a presença dos estrangeiros. A concorrência, achavam que ia ser uma concorrência super agressiva, não foi o que se viu. Os bancos estrangeiros, naquela conjuntura também, a ideia era que eles, enfim, salvassem algumas instituições que estavam quebrando, algumas instituições menores estavam quebrando, depois do Plano Real. Também não aconteceu. Desculpa, dei uma lidinha no comentário aqui. Também não aconteceu, porque quem foi responsável por salvar os bancos que estavam insolventes foram os grandes bancos nacionais. Não aconteceu nada e eles foram embora, resumo da história.
Obrigada. Não aconteceu nada e eles foram embora. Exatamente isso. Não aconteceu nada, eles foram embora e os grandes bancos cresceram. E agora só uma provocação final, já vou passar a palavra. Eu acho que essa parte da concorrência, eu acho que faz bastante sentido a gente pensar, mas não a concorrência pela concorrência, e a gente pode ter um exemplo muito atual hoje que está acontecendo no mercado de meios de pagamento, né? Em que há concorrência por fintechs, por empreendedores, aí também tem um papo muito legal sobre capital estrangeiro nesse setor de fintechs e aquisição de, enfim, que é interessante pensar, porque a concorrência pela concorrência também não promove grandes efeitos positivos para a sociedade, né? Muito legal, muito interessante, Gabi. E, bom, você descreveu essa situação com muito detalhe, muita riqueza, e ficou essa mensagem no ar, né? Não aconteceu nada e eles foram embora. Mas, e aí a gente tem que discutir também um pouco da saída desses capitais, né? Porque a gente tem falado muito de ingresso, então essa sua descrição dos acontecimentos deslocou nossa atenção para um outro aspecto importante, que é a questão de quando esses capitais vão embora, né? O que acontece? Então, a gente teve, durante um determinado período da nossa história, controles, por exemplo, sobre a saída de lucros dos capitais estrangeiros, a questão das remessas de lucros, que estava por trás dessa lei 4131 de 62, que a Gabi mencionou, né? Que foi, inclusive, ali os artigos 31, 32 e 33 dela, que foram revogados imediatamente logo após o golpe militar pela lei 4390, se eu não me engano, e, de certa forma, desnaturando aquele dispositivo jurídico, né, aquela lei que permanece até hoje, mas sem falar muita coisa relevante, e o pouco de coisa relevante que ela fala, como a Gabi falou, é ignorada. Então, é assim, uma peculiaridade interessante da nossa história jurídica e econômica, né? Mas, então, eu vou perguntar para o Paulo sobre essa questão da saída dos capitais, né? Porque hoje em dia, por outro lado, não se fala tanto assim em controle sobre o retorno de capitais ou sobre as remessas de lucros, né? Por outro lado, parece que países que têm uma institucionalidade sofisticada para lidar com essas questões, né? Quer dizer, países que não se tornam simplesmente plataformas de lucratividade para as empresas multinacionais, eles controlam de alguma forma esses fluxos de capitais. Como é que isso se dá atualmente? Boa, essa pergunta é legal porque ela nos obriga a falar um pouco dos fluxos de capitais líquidos, né? Que é algo que a gente não tocou aqui na conversa, mas que é parte chave de toda essa discussão, né? A gente estava pensando mais em fluxos de capitais ilíquidos, por assim dizer, que são as multinacionais, investimento direto estrangeiro. Se bem que quando eu dou aula disso, eu costumo brincar que o investimento direto estrangeiro muitas vezes não é nem investimento nem direto nem estrangeiro, né? Porque ele não cria nova estoque de capital, né? Muitas vezes ele compra uma fábrica que já existe, muitas vezes ele nem compra, porque já era da multinacional, ela simplesmente troca no balanço e no balanço de pagamentos a dívida por participação no capital, né? Então, isso é algo para se ter em mente. E também a ideia de que o IDE, o investimento direto estrangeiro, vai substituir o investimento nacional doméstico, que também é outro problema, porque nos melhores casos, o investimento direto estrangeiro chega a não mais do que 20%, 25% do volume total de investimento anual das economias que têm alta dependência de IDE, né? Então, mesmo em economias que têm muita dependência de IDE, 3/4 ainda são feitos por capitais, por investimento doméstico, né, do sistema financeiro, do financiamento doméstico, né? Mas enfim, isso só para encerrar um pouco a discussão dos investimentos ilíquidos, e agora para falar dos fluxos de capitais líquidos. A gente está falando principalmente de fluxos de portfólio, de investimento em bolsa, em derivativos, em títulos e assim por diante, que é o capital chamado capital volátil, né, que o Wallace mencionou agora há pouco, né? O problema desse capital volátil é que justamente ele é volátil, né? Então ele entra e sai numa velocidade muito grande e muitas vezes ele não está associado a investimentos produtivos de fato, ele está associado a arbitragens, né? Então arbitragens de juros em que o investidor estrangeiro compra títulos públicos aqui ou títulos privados que estão reciclados no mercado, mas não estão associados a novos investimentos, ou simplesmente posições especulativas no mercado futuro, e aí isso vale para juro, câmbio e tudo mais, né? Então, primeiro registrar que não necessariamente o fluxo de capital vira capital real, né? De fábrica, máquina e equipamento. E segundo, registrar que essa volatilidade é muito nociva, porque
o efeito principal do fluxo de capital é na taxa de câmbio. Então, a literatura que discute isso, ela tem até um ditado que é legal, que é o seguinte, when it rains, it pours. Então, quando vem fluxo de capital, ele vem numa enxurrada que aprecia a taxa de câmbio, atrapalha o setor industrial, atrapalha o setor exportador, cria muita dívida de curto prazo também, né? Um pouco a Ásia dos 90 sofreu disso. A própria Coreia do Sul sofreu muito disso com a abertura da conta capital e financeira no início dos anos 80, que acabou resultando na crise de 97. Aliás, toda a grande explicação que se dá para a crise asiática de 97, que eu acho que é a melhor, é que o Banco Mundial vai dizer que eles eram corruptos lá, viu, Wallace? Que tinha crony capitalism, todo aquele papo lá, que até o início dos 90 o Banco Mundial explicava isso como um sucesso asiático, né? O crony capitalism. Depois eles mudaram de ideia, mas enfim, eu acho que a melhor explicação para a crise asiática é essa de volatilidade de fluxos e da abertura financeira que eles fizeram, depois eles recuaram um pouco, né? Então, quando o dinheiro entra, ele entra numa violência, cria dívida de curto prazo, aprecia a moeda, e quando ele sai mais violento ainda. Aí desvaloriza a moeda doméstica, cria inflação, quebra um monte de gente que tomou dívida, que tem o que a gente chama de currency mismatch, né? O cara toma dívida em dólar e empresta em reais. Então tem um monte de problemas causados por essa volatilidade de fluxos de capitais, que está amplamente documentado na literatura. O próprio FMI mudou de ideia em relação a isso. Nos anos 90, o FMI era favorável à abertura financeira, depois ele fez uma meia-culpa, e no pós-2000 ele deixou de ser favorável a uma abertura ampla e restrita de fluxo de capital e por aí vai. Agora, pensando no Brasil, o caso do Brasil é curioso, porque essa discussão meio que sumiu, né? Se vocês repararem, eu e o Wallace, que somos mais velhos, a gente é da época de que faltava dólar no Brasil. Vocês são mais novos, vocês vivem num mundo brasileiro meio diferente, que é um mundo em que sobra dólar, né? Então teve quase que uma mudança de paradigma, por assim dizer, porque depois que a gente acumulou mais de 350, quase 400 bilhões de dólares no Brasil, o país virou para uma situação de sobra de dólar e não falta de dólar. Então, reparem que a gente não teve mais crises cambiais monumentais, fuga de capitais desesperadoras, né? Que era o filme que eu e o Wallace também é um pouco mais novo do que eu, né? Mas ele já pegou um pouco disso nos anos 90, né? Esse é o filme dos anos 90. Então, aquela ideia de restringir saída de capital, restringir remessa de lucro, tudo que foi a história brasileira dos 70, dos 80 e dos 90 desapareceu nos 2000. Por quê? Porque a gente acumulou reservas. Isso nos deu um conforto muito grande e também a gente migrou para o câmbio flutuante. Importante dizer que o câmbio flutuante ele tem um mérito em relação a isso, porque uma coisa é você não ter reservas e ter câmbio fixo, que era a desgraça brasileira do governo FHC dos 90. Quando você migra para uma situação de reservas elevadas e câmbio flutuante, tudo isso fica muito mais fácil, né? Tudo isso fica muito mais fácil porque a própria desvalorização cambial amortece a saída dos fluxos, porque começa a ficar muito caro para sair. Assim como a própria entrada também eventualmente é amortecida, porque, né, com o câmbio muito apreciado deixa de ser lucrativo entrar, né? Então acho que a gente mudou. Agora, isto posto, eu não abandonaria a ideia de ter taxação de entrada de capital. Eu não gosto muito de taxar a saída de fluxo de capital, eu não gosto. Eu acho que é algo que em geral, acaba gerando pânico. Assim, eu sou dos que defende taxação na entrada e não taxação na saída, que também é um outro debate nessa literatura de economistas sobre fluxo de capitais. Se você taxa, se você não taxa, você taxa na saída ou você taxa na entrada, né? Os asiáticos fizeram um pouco isso. Por exemplo, a Malásia, no olho do furacão, fez uma taxação violenta de saída de fluxo de capital, né? Que causou um pânico ali e depois até aliviou, né? A China simplesmente nem deixa entrar, nem deixa sair, ela já nem taxa, ela já é mais radical, né? Mas minha visão é que o que seria mais saudável é taxar na entrada para não deixar o câmbio ficar apreciado demais, né? Agora, para concluir, o que a gente não pode fazer de maneira nenhuma é gastar reservas, queimar reservas. Porque gastar reservas é o equivalente a pedir para ser Argentina. A grande diferença da Argentina e do Brasil, inclusive na era Kirchner, o grande erro dos Kirchner, a meu ver, foi não ter acumulado reservas. Então, hoje a taxa de câmbio na Argentina é $1, 150 pesos, e no Brasil, por incrível que pareça, é só $1, 5 reais. Lembrando que em 1994 era $1, 1 peso, 1 real. Então, eu acho que a grande lição aqui, na minha visão moral da história, é não podemos perder esse lastro de reservas, porque daí a gente deixa de ter moeda. A verdade é que um país pobre ele não tem moeda. A moeda dele é uma moeda meia boca. O que confere algum valor para uma moeda de país pobre ou emergente são as reservas, né? Mas enfim, eu queria até ouvir o Wallace um pouco sobre isso.
Cara, eu sou a favor de controle entrada e saída, entendeu? Só que eu não chamaria controle, Paulo, eu chamaria o que a Coreia fez nos anos 90, pós-crise de 97, chamando medidas macroprudenciais, né? Que é o próprio Fundo Monetário... O próprio Fundo Monetário Internacional usou o relatório reconhecendo que a abertura de conta de capital é um risco, né, para a vulnerabilidade dos países que não têm uma moeda conversível no sistema monetário internacional, que é o nosso caso, e que, portanto, era possível que esses países adotassem medidas macroprudenciais. E foi o que a Coreia fez, porque a Coreia é uma boa experiência, né? Eu sempre cito, a Coreia é uma boa experiência para a gente olhar, porque a Coreia adotou as mesmas políticas que nós adotamos aqui no início dos anos 90, né? De abertura da conta capital, de livre comércio, de muita coisa, né? Talvez até mais radical, só que a Coreia tem uma diferença, a Coreia já tinha vantagens competitivas construídas, né? E a Coreia não privatizou, por exemplo, muita coisa. O sistema financeiro na Coreia é estatal. Os principais bancos na Coreia são bancos públicos, né? O Banco de Desenvolvimento, o Banco da Indústria, o Banco de Financiamento de Exportação e Importação, né? Então, a Coreia não desnacionalizou. Agora, uma coisa que a Gabriela estava falando, né? A entrada de banco estrangeiro na Coreia foi mortal para a Coreia, no início dos anos 90. Porque esses bancos, que o Paulo estava explicando, eles fizeram muita operação no curto prazo, o que a Coreia não estava acostumada a vivenciar. E isso é o que vai gerar a crise de 97. Ao contrário do que como o Paulo falou, do Fundo Monetário Internacional, né, de chamar Capitalism Chronic, né, Chronic Capitalism. Na verdade... Que é o compadrio, né, que ficou famoso no Brasil, o capitalismo de compadres, né? O capitalismo de compadrio. Na verdade, eles queriam tentar estrangular os chaibos para obrigar as grandes empresas sul-coreanas a abrir a forma de gestão, porque existe uma lógica de gestão hoje, né, no mundo, que é separar a propriedade da gestão. A Coreia não passou por isso. São as grandes famílias que até hoje administram as grandes empresas sul-coreanas. Eles não fizeram essa separação. E o capital internacional queria muito que a Coreia fizesse isso para que o investidor estrangeiro entrasse nas empresas sul-coreanas. E isso foi controlado, né? Não foi aceito. A Coreia não aceitou isso. E uma das principais pressões do Fundo Monetário Internacional era privatizar o KDB, que é o Banco de Desenvolvimento Sul-Coreano, que é um dos maiores bancos do mundo, né, em termos de BNDES deles. Que é o BNDES deles, que também o nosso BNDES está na lista, né, como um dos maiores bancos em termos de ativos, né, que nós estamos destruindo, aí, os caras estão vendendo tudo, né. Mas veja, em 98, quando a Coreia entra em crise, é aí que eles acordam, falam, olha, esse tipo de instrumento que nós adotamos não está nos levando a nada, pelo contrário, nos levou à crise. E as próprias chaibos reconheceram a necessidade de regular de novo. Tanto regular, como o Estado coordenar o processo de desenvolvimento sul-coreano. Tanto é que é interessante que na Coreia, em 2098, 99, é a primeira vez na história da Coreia que um CEO de uma grande chaibos, que era da Hyundai, vai ganhar a eleição, né, para poder administrar a Coreia, para ser presidente da Coreia. Inclusive, ele está sendo processado, Paulo, agora. Está cheio de processo nas costas. É comum isso na Coreia, né? Só que não dá em nada. Deu agora com o presidente da Samsung, não dá em nada porque não estou dizendo que lá os caras... É porque eles entendem que eles não podem punir grandes executivos que são importantes para o país deles, né? Tanto é que agora saiu uma pesquisa bem interessante, Paulo. 80% da população é a favor de que não julguem, que não condenem o dono da Samsung. Aqui no Brasil o negócio foi o inverso, né? A população saiu apoiando a Lava Jato. Eles foram enganados pela grande imprensa, como a Isabela citou lá no início, né? A questão da quebra de cadeias produtivas. Aqui no Brasil todo mundo saiu apoiando, lá não. Lá a grande imprensa fica massacrando os chaibos, mas quando foi para pesquisa, para saber o que eles achavam sobre a prisão do presidente da Samsung, falou, não, a gente quer que ele fique solto, a gente não quer que ele fique preso, né? Então, a Coreia, com toda essa experiência, vai passar e vai voltar a controlar a capital, porque a fuga de capital, uma abertura da conta de capital, ela torna refém a nossa política monetária. Porque quando você tem fuga de capital, muitas vezes, aí o Paulo falou uma coisa muito importante. Hoje, nós temos um volume de reservas internacional muito alto, que pode aí ser usado, por exemplo, para não pressionar a política monetária em termos de elevar juros e tentar controlar câmbio, embora tenha sido feito recentemente agora, né? Uma das explicações para elevar juros, dado que você não tem inflação de demanda, foi tentar controlar câmbio, aí baixando um pouco o câmbio para não ter impacto na inflação. Foi uma das explicações para alguns economistas, né? Então, veja, eu sou favorável ao controle de capital, né? Mas eu sei dos riscos que isso corre. Só que, veja, na minha perspectiva é contrafactual, porque como nunca foi implementado no Brasil, eu não sei o que vai acontecer. Eu suponho,
o que pode acontecer, mas eu queria ver um dia, né? Eu queria muito ir para o teste para a gente ver o que vai dar. Agora, depende muito da conjuntura. Essa conjuntura não é favorável para esse tipo de medida, né? Porque, dada a desconfiança, a perda de credibilidade que o Brasil, né, está passando, é inviável você pensar numa política ousada como essa. É aquilo que muitos analistas falam, né? Você tem que esperar uma janela de oportunidade. Qual é a janela de oportunidade? Você tem um mercado interno aquecido, você tem um país em crescimento, você tem um cenário político internacional favorável, você vai lá e testa. E aí testa e vamos ver o que vai dar. Mas agora, não vai dar. Eu sou da tese de que quem teve essa oportunidade deixou passar, que foi o governo Lula. Né? O cara saiu com 80% de aprovação, elegeu a sucessora, economia crescendo, o Brasil na 7ª posição de economia do mundo, mercado interno pujante, enfim, várias variáveis aí que eu acho que eu considero que era favorável. Mas, repito, é contrafactual, assim, mas se implementasse, cara, no dia que a gente testar, aí a gente vê a merda que vai dar ou não. Wallace, e você falou de, enfim, viabilidades e inviabilidades, janelas de oportunidade. Eu até ia te fazer uma pergunta justamente sobre isso, porque eu acho que casa com a pergunta que o Antônio fez nos comentários, que ele perguntou assim, se o Estado brasileiro tem força para implementar políticas como as implementadas na China, na Coreia, ou mesmo esses gestos mais recentes do governo americano, como construir condições aqui? Porque a pergunta que eu ia fazer para você era sobre o caso sul-coreano, porque muito se fala sobre as condições geopolíticas que estavam ali em torno do desenvolvimento sul-coreano, depois da Guerra da Coreia, enfim, na década de 50. Então, como é que a gente pode enxergar isso? Porque o caso sul-coreano é bem emblemático, né? Inclusive no que diz respeito aos investimentos estrangeiros, aos fluxos de capitais. Mas por trás disso também tinha toda uma conjuntura política específica, né, na política internacional. Cara, tem um textozinho meu lá no blog do Paulo. Vou fazer propaganda aqui, viu, Paulo? Do meu texto, do seu blog. Boa, justo. Aliás, é a sua tese, né? Sobre a Hyundai, né? Que é uma experiência da Hyundai que é extraordinária. Que inclusive tem até uma aula no nosso curso sobre a Coreia, né? Que a gente fala sobre a história da Hyundai. Eu vou pegar só esse caso, né, que exemplifica muito e eu uso muito vários exemplos, porque essas pessoas ficam com esse discurso, a Coreia desenvolvimento a convite, os Estados Unidos foi bonzinho. Não existe ninguém bonzinho, cara, na história do capitalismo com ninguém. O que a Coreia fez, é óbvio que teve um cenário geopolítico favorável, isso é inegável. O mundo bipolar, né, a divisão das Coreias, a China, a União Soviética, vai gerar um ambiente com os Estados Unidos preocupado com o que está acontecendo na Ásia. Agora, se você não tivesse uma estratégia de internalizar, de otimizar esse cenário internacional, não teria acontecido nada. Essa que é a questão. Então, você teve um governo com uma estratégia de promover um processo de desenvolvimento aproveitando o cenário internacional, de controlando capital, controlando investimento estrangeiro direto. E veja, não foi uma relação harmônica e linear. O que eu quero dizer com isso é que em vários momentos, eu citei o caso da indústria automobilística, que é emblemático, os Estados Unidos boicotou a Coreia, tentou boicotar o surgimento da Hyundai. Os Estados Unidos chegou lá e falou assim, não, a gente não vai internalizar nada e nem vai nacionalizar nada aqui. A GM estava lá, numa fusão com a empresa sul-coreana que tinha quebrado, a Sinjin. O presidente Park vai pegar, em 1966, criar o Plano Nacional de Desenvolvimento de Longo Prazo e vai dizer assim, pronto, está aqui, eu quero uma indústria automobilística, porque grande nação tem que ter indústria automobilística. E aí chama uma família, seleciona, que é a empresa Hyundai, e vai dizer, está aqui, vocês vão ter todos os mecanismos, subsídios, reserva de mercados, incentivos, quero um carro, um modelo local, com 80% de conteúdo local. Pronto, a Hyundai foi lá e entregou. Qual é o resultado disso hoje? A Hyundai é a terceira maior indústria automobilística do mundo. Do mundo, meu caro. Não é assim, ali a Ásia, do mundo. E hoje ocupa quase 80% da produção dentro da Coreia. Então, veja, em vários momentos, eu posso citar aqui vários casos, a POSCO, o Paulo dá uma aula sobre a POSCO. As multinacionais jamais fariam isso na Coreia, que era o ponto que a gente estava fazendo aqui. Né? A POSCO também, que o Paulo conhece bem, o Paulo dá uma aula sobre isso no curso, né? A POSCO também os Estados Unidos tentou boicotar. Quando a Coreia foi dizer assim, vou criar uma siderúrgica. Aí o governo norte-americano, vocês não têm vantagem competitiva nisso. Vocês não têm como fazer isso. A Coreia tem. O presidente Park falou, tem, a gente vai fazer. E fez. Hoje é uma das maiores do mundo, internacionalizada. Inclusive, Paulo, na conversa com o Ciro no domingo, ele citou a POSCO. Tem uma parceria aqui no Ceará, cara. Eu quase interrompi ele para falar isso, mas como a conversa estava boa, eu me segurei para não interromper, que é algo raro, aliás. Mas o que eu quero dizer com isso...
O que eu quero dizer com isso, Ricardo, veja, houve um cenário internacional favorável? Houve, só que aí você tem que ter uma estratégia interna. O Brasil também teve cenário internacional favorável, é inegável que no Brasil também não teve entre os anos 50, 60 até os anos 70. A corda só quebra aqui nos anos 70, meu caro, com o choque do preço do barril do petróleo e a elevação dos juros dos Estados Unidos. Mas até então nós construímos vantagens suficientes para suportar uma crise internacional? Na minha opinião, não. Porque tivemos erros, por exemplo, em manter um parque industrial desnacionalizado. Né? Isso foi um erro, foi um equívoco. O Beluso, eu sempre cito isso no livro dele, no livro do Carlos Lessa, 15 anos de política econômica, ele faz um prefácio genial, que eu acho que resume muito bem a nossa trajetória de desenvolvimento, que é o que a Gabriela e a Isabela comentaram. Né? Nós nos internacionalizamos, mas nos internacionalizamos desnacionalizando. Né? Ou seja, fracassamos no sonho varguista. Que era industrializar nacionalizando. E isso era um desafio que a Coreia conseguiu. Então, é você fazer leitura de conjuntura e como usar essa conjuntura. Eu acho que no período recente, aí trazendo agora, nós tivemos uma conjuntura favorável para isso. Aí vai dizer, mas se fizesse, meu cara, é contrafactual. Não fez. É a mesma coisa quando eu participei de um debate recente, semana passada. O cara fez assim, lá quando eu comecei, Paulo, a citar vários exemplos dos confrontos que a Coreia enfrentou para o presidente Park, aí ele não aguentou, ele fez assim, e se não tivesse cenário internacional favorável? Eu falei, é contrafactual, meu cara, eu trabalho com fato histórico, eu não trabalho com contrafactual. Entendeu? Aí é contrafactual, não dá para ficar fazendo contrafactual dessa forma. O fato foi assim. E aí a gente precisa enfrentar essa realidade. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito interessante. A gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa, pelo tempo. Mas eu tô com uma pulga atrás da orelha no seguinte sentido, né? A gente conversou então sobre a dinâmica do ingresso e da saída dos capitais, né? Dos fluxos de capitais internacionais, sobre essas condições políticas, né? E também sobre a experiência internacional. E a gente escutou bastante também sobre a operacionalidade, né? Em relação aos investimentos estrangeiros no setor elétrico, o regime do jurídico do capital estrangeiro no sistema bancário, que a Gabi apresentou. E uma coisa que eu fiquei aqui com interesse em saber também, perguntar para a Isa, a respeito dessa adequabilidade também, porque a gente saiu daqui com uma boa impressão de como foi montada a arquitetura do sistema bancário em relação aos bancos estrangeiros, né? No caso do setor elétrico, Isa, só para a gente resolver essa questão, o regime jurídico, ele tem adequação para o desenvolvimento, porque de tudo isso que a gente extrai aqui, né, a gente tem que sempre pensar que o objetivo final é a nossa política de atração desses capitais, ou de não atração desses capitais, ou melhor, de selecionar quais capitais nós vamos atrair, né? Então, movimentar a nossa burocracia, nosso aparato estatal para esse fim. No caso do setor elétrico, se a gente prossegue com essa política de permissibilidade, as consequências você explicou muito bem, mas do ponto de vista da institucionalidade jurídica, ela está preparada para isso? A gente tem válvulas de escape? Como você vê essa questão? Então, Ricardo, eu vou responder a sua pergunta, eu vou fazer como a Gabriela, vou retomar um pouco no período histórico, foi um pouco também o que eu fiz, né, bastante na minha dissertação, né, para entender um pouco como é que a gente construiu esse ambiente jurídico, regulatório, institucional, né, dentro do setor elétrico. Então, assim, o que aconteceu, né? Lá por volta de 1891, né, logo aí na saída, né, do Império, a gente, nessa tendência, né, a própria Constituição de 1891, o que ela fez? Ela assumiu um paradigma mais descentralizador, né, e jogou, de certa forma, para os municípios a competência para firmar esses contratos de energia elétrica, enfim, contratos públicos em geral. E aí, nesse momento, você tem uma presença muito expressiva do capital estrangeiro, né? Todo mundo conhece a Anfor, todo mundo conhece a Light, que predominou nesse período. Então, esses contratos, o que aconteceu? Eles ocorriam, né, embora fossem contratos públicos, eles aconteciam muitas vezes de forma negociada. Você tinha, no mesmo decreto que o município expedia para conferir a concessão dos serviços de energia elétrica, ele expedia também para conceder os serviços de transporte, serviço de transporte de bonde. Por meio desses contratos, inclusive tem uma pesquisa incrível da Odete Lima Seabra,
que mostra como que esses contratos eles permitiam com que essas empresas elas se valessem das terras públicas ao redor do rio Tietê, do rio Pinheiros, né, que foi uma obra hidrelétrica, uma das primeiras que ela fez por lá, para obter um retorno, né, ou seja, em torno de um bem público, sendo que ela nem tinha recebido a concessão para tanto. Então, você tinha esse regime completamente torto, né, e que, enfim, não dava o caráter estratégico para os recursos naturais, né, no caso, os potenciais de energia hidráulica, que são as quedas d'água, basicamente. Com o governo Vargas, isso já assumiu uma dimensão muito mais estratégica, né? Ele conseguiu fazer aprovar, não sem inúmeras resistências, isso foi sob uma absoluta resistência, ele enfrentou, mas ele conseguiu aprovar o Código de Águas, né, que foi importantíssimo para a gente fixar as bases do setor elétrico, porque ele conferiu o caráter de propriedade estatal, né? Na verdade, ele retomou para a União todo os bens, né, os potenciais de energia hidráulica, ele trouxe para a União e ela que, na verdade, passaria a ser responsável por firmar esses contratos. Esses contratos não mais seriam de forma negociada, no sentido de, se terminou o prazo, eu prorrogo, não. Você tem um contrato público, né? E o que aconteceu nesse momento, né? Você teve um debate entre uma regulação que vinha da escola francesa de serviço público e um debate que eles chamam da regulation norte-americana, né, das public utilities. Então, isso foi uma coisa um pouco híbrida, mas, de certa forma, isso deu um caráter protetivo para esse recurso natural, né? E para esses contratos em geral. Você tinha que fazer os investimentos. Esses investimentos eles tinham um prazo de amortização, você não podia estender-se ao bel prazer, só porque, enfim, ela descumpria uma determinada obrigação e isso seria necessário prorrogar. Você tinha um controle muito maior sobre as tarifas, né? Você tinha uma observância muito mais rígida da modicidade tarifária, né, que é natural dos serviços públicos. Enfim, com o Vargas, você efetivamente criou essa institucionalidade que era necessária, né? E não só, né? Você criou o Conselho Nacional de Águas, que fazia, às vezes, como se fosse uma agência reguladora, mas tinha um caráter muito mais estratégico e efetivo que isso, né? Ele fazia essa negociação junto a essas empresas concessionárias. Enfim, para não me alongar muito todo esse período histórico, depois teve a Constituição da Eletrobras, e aí você chegou nos anos 90, né? 80, 90, e isso já, né, nesse movimento todo dos anos 90, né, essa lógica, né, de retirar o Estado desse processo, o Estado brasileiro ele passou a expedir regulamentações para liberalizar o setor. Só que, além de tudo, ele fez isso de uma forma pouco planejada, né? Ele adaptou, né? Ele incorporou para introduzir um modelo competitivo que era feito para a base térmica, né? Como é o sistema inglês. Ele criou uma metodologia, né? Só para frisar, a base térmica você tem uma previsibilidade em torno do custo disso, porque, enfim, você tem o combustível é certo. Agora, dentro das afluências hidrológicas, você tem uma dificuldade maior de prever isso. Então, para criar esse modelo competitivo, foi estabelecida uma espécie de controle, né, da operação dessas usinas, controlar tanto a possibilidade de comercializar, quanto você garantir a segurança energética, né, que são um dos princípios dentro da política energética, que está previsto também na Constituição Federal. Então, você estabeleceu isso, né, você estabeleceu uma forma de despacho centralizado, e um percentual, uma garantia física, né, a garantia mínima que ela pode comercializar de energia elétrica, né, dentro do ordenamento jurídico. E a Constituição Federal, de certa forma, ela incorporou todas essas premissas do Código de Águas, né? Então, a exploração de potenciais de energia hidráulica e das instalações de energia elétrica, ela coloca, isso é tido como um serviço público, né? Então, você não pode ser feito de forma negociada, você tem que observar uma série de pressupostos. Então, o que eu acho, assim, sobre se isso é adequado, né, para o desenvolvimento, essa disciplina jurídica em geral que a gente tem, eu acho que a gente tem uma base muito sólida e que garante essa proteção. Só que, como eu disse, né, a gente está passando um processo de transição muito ímpar, né? A gente não sabe como é que isso vai acontecer ao longo dos anos, né? Com a entrada dessas gerações distribuídas, como é que vai ficar a regulamentação, né,
da forma como isso se sustenta, né, da própria tarifa em si, das distribuidoras, né, que, enfim, as gerações distribuídas, os painéis, quem tem painel vai se ligar na rede, aí você tem ao lado disso um debate meio esdrúxulo, dizendo que isso seria uma espécie de absurdo, porque você vai taxar o sol, vai taxar o vento. Então, não acho que vai muito por aí o debate, mas sim como isso se coordena e se implica no todo, né? Você não pode simplesmente afastar a presença do Estado, né, na discussão dessa regulamentação jurídica, simplesmente porque você tem a possibilidade, tem esse insumo livre, né, por assim dizer. Ele é livre, mas ele é intermitente, né? Ele não é uma demanda constante, então ele tem que se coordenar com tudo. Então, eu acho que a gente tem essa base mais que nos garante uma certa soberania, mas nos detalhes a gente tem muito que se aprofundar ainda, inclusive para significar uma segurança jurídica, por assim dizer, para quem for entrar nesse tipo de setor, né, investir, enfim. Então, essa é basicamente assim minhas impressões sobre o nosso status atual de regulamentação jurídica do setor elétrico. Perfeito, maravilha. O nosso tempo acabou passando, até eu fiquei curioso demais e resolvi fazer uma pergunta extra para a Isa, mas vou passar agora para a Gabi, para o Paulo, para o Wallace fazerem umas considerações finais para a gente encerrar e agradecer muito pela presença de todos vocês, foi incrível, foi uma conversa muito interessante, acho que enriquece muito o debate aqui do programa Renascença. Vou passar primeiro para a Gabi, que fez uma fala sensacional sobre o capital estrangeiro do sistema bancário, enfim, descreveu vários assuntos que ela estudou, várias das curiosidades que ela tinha e foi trabalhando, foi lapidando e transformando num trabalho muito legal que eu li com bastante cuidado antes do evento e espero que vire livro até. Mas, enfim, Gabi, vou passar para você fazer suas considerações finais e muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Ricardo, pela sua leitura e escuta generosas. Eu fico muito feliz. Eu vou fazer uma fala final, pensando muito nessa sensação que eu tinha quando eu terminei a minha dissertação, que é o primeiro trabalho de fôlego, né, de uma pessoa que tem essa paixão pelo estudo, pela academia, pelo Brasil mesmo, e essa sensação de querer que isso seja alguma coisa boa, né, que morar aqui não seja um fardo para o povo que está aqui dentro, sabe? Não essa sensação que às vezes a gente tem de que trancaram a gente aqui dentro e aí está pegando fogo e está muito difícil, que é uma sensação que às vezes permeia um pouco essas novas gerações, né, que estão chegando e não viram um país muito diferente. Então, quando eu terminei a minha dissertação, eu terminei com essa sensação de que eu tinha escrito um romance com uma narrativa triste, melancólica, que a gente tinha tido um sonho e que esse sonho tinha quase dado certo, a gente tinha colocado bases, fundamentações, e eu vou chamar essas fundamentações jurídicas. Essa arquitetura jurídica foi fundada em bases firmes, e que nem o Wallace falou, nosso sonho varguista de desenvolvimento nacional, industrializante, falhou, mas acho que a gente só não foi por água abaixo por causa de fundações que a gente construiu quando a gente estava naquela época. Essas fundações jurídicas foram muito firmes e seguraram muito a barra, inclusive em 2008 na crise financeira, tinham várias restrições, enfim, jurídicas a uma maior abertura que não é tão fácil de dissolver. Então, o que eu fico pensando é assim, hoje, parece, né, que a história, ela vai se locomovendo nesse pêndulo, que é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre isso. Às vezes as forças estão mais, sei lá, o que a gente pode chamar de progressistas, às vezes mais conservadoras, mas o fato é que esse pêndulo ele vai se movimentando. Eu acho que num futuro breve, hoje eu acho que o pêndulo está de um lado, eu espero que esse pêndulo comece a ir para outro lado. Quando esse pêndulo começar a ir para esse outro lado, eu acho que o nosso desafio vai ser erigir bases jurídicas extremamente firmes e sólidas para deixar um legado de... Vocês estão me ouvindo? Está dando uma interferência Sim. aqui? Ah, tá. E construir uma base extremamente sólida, porque uma hora o pêndulo vai voltar para lá. A história se locomove assim, em destruições e criações, ela é orgânica, não tenho essa utopia de que um dia a gente vai caminhar de forma livre e leve e contínua em prol de uma sociedade perfeita. Isso não vai acontecer, eu não acho que isso vai acontecer, mas acho que a gente tem um desafio que é possível de ser concretizado em vida, de fazer com que quando esse pêndulo vier para um lado que a gente acredite mais, colocar bases extremamente firmes, que nem isso foi feito
Um exemplo disso, acho que o mais forte na época de Vargas, bases sólidas, para que quando esse pêndulo for voltar para cá, fique mais difícil de desfazer. Um exemplo de um pêndulo contrário talvez seja um arcabouço jurídico de caráter mais liberalizante que aconteceu na época do FHC, que também às vezes é mais difícil de desfazer. Então, eu acho que é isso, talvez tentar fazer com que esse pêndulo não se mova simetricamente, mas assimetricamente em prol desse lado, que na minha leitura é o que não tem acontecido. Ele tem sido assimétrico para um lado que não é exatamente o que eu gostaria de ver no Brasil. E aí, só fazendo um último comentário sobre como criar uma conjuntura para fazer, eu assim, agora eu sendo totalmente utópica, me permitindo ser utópica, mas eu acho que, eu não sei se eu acredito muito em esperar uma conjuntura do cenário internacional, porque se a gente não tem essa conjuntura, a gente espera, mas se a gente tem, a gente não quer perder. E às vezes, eu acho que existe uma certa coragem, assim, de não se alinhar. Eu tô sendo utópica porque aqui, quando eu tô falando com vocês, eu tô pensando muito nas loucuras que já foram feitas em alguns países, como, por exemplo, na Índia, a loucura de Gandhi, que simplesmente não esperou uma conjuntura, ele estava ferrado ali, entendeu? E ele decidiu, não, vou fazer as coisas do meu jeito, vou propor um negócio aqui, vai que cola, e colou, e de repente um homem seminu libertou um país gigantesco do maior império que existia. Então eu acho que às vezes, quando a gente for pensar em como construir o que a gente quer construir de país, para que esse povo que habita essa terra possa ser um pouco mais feliz, acho que a gente tem que ter um pouco dessa utopia, dessa ingenuidade, dessa coragem de criar a nossa conjuntura. O mundo vai engolir, o Brasil é gigantesco. Então, acho que a gente tem muitas coisas ao nosso favor. Enfim, totalmente utópico. Mas acho que esse evento é um pouco utópico, né? A gente fala de renascença, então que bom. Vamos pensar numa renascença corajosa, sabe? É isso. E muito obrigada de novo, Ricardo, pelo convite. Foi um prazer ouvir Paulo, Wallace, Isabela. Muito legal estar aqui com vocês, falando sobre futuro. Foi muito bom. Obrigada. Eu que agradeço, Gabi, e foi muito bom você ter falado do pêndulo, né? Que o pêndulo vai e volta, porque depois que eu passar para o Wallace e para o Paulo, eu vou fazer o pêndulo voltar também para a Isa, porque eu pulei as considerações finais dela, por conta da minha curiosidade excessiva aqui. Então, eu vou passar agora para o Paulo, fazer as considerações finais. Por favor, Paulo, eu agradeço muito a sua presença também, foi incrível a sua fala, muito, assim, elucidativa e contribui demais para o debate. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, não, enorme prazer, né, estar aqui com vocês. Sempre que eu penso nessas discussões de globalização, investimento estrangeiro, me vem à mente aquele provérbio tibetano que diz que a chave que abre as portas do céu é a mesma chave que abre as portas do inferno, né? E acho que quando a gente pensa em investimento direto estrangeiro, é um pouco isso mesmo, porque tem oportunidades enormes ali para países pobres e emergentes, né, como o Brasil, mas também tem riscos. Então, a minha conclusão aqui é que a gente não pode acreditar em Papai Noel, né? Já que estamos falando de utopia e distopia, o investimento direto estrangeiro, muitas vezes ele é tratado como uma panaceia, né? Aliás, a própria estratégia do Fernando Henrique Cardoso, do Brasil dos anos 90, né? Tem muito disso, de acreditar no investimento direto estrangeiro de uma forma meio Papai Noelesca, né? Se é que dá para falar dessa maneira. Então, eu queria concluir dizendo que não, que a gente tem que ter uma cabeça pragmática, a lá Ásia, a lá Coreia do Sul, em homenagem ao meu amigo Wallace, a lá China, e pensar como usar o investimento direto estrangeiro a nosso favor, né? Então, com isso eu concluo aqui, agradeço o convite, foi super, super legal, um prazer estar aqui com vocês todos. Obrigado. Obrigado, Paulo. Vou passar agora para o Wallace, então, fazer as considerações finais dele. Wallace, muito obrigado pela sua presença, foi igualmente incrível a sua contribuição e foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo, pelo convite, fico muito lisonjeado de dividir esse momento aqui com a Isabela, com a Gabriela, com o Paulo, né, e com você. Fico satisfeito, muito feliz mesmo, por esse momento de aprendizado, de troca de ideia, né, e tem essa aqui, porque eu acho que, cara, tem uma coisa que um amigo meu sempre fala, a gente tem que ser realista no diagnóstico, mas esperançoso, né, no futuro, na luta. É o Gramsci que fala isso, né, na verdade. A gente precisa ter essa expectativa, essa busca, esse sonho. Eu acho que, cara, eu acho que o espaço-tempo a gente vai ter isso, sabe? O próximo ano está se aproximando e o próximo ano promete para que a gente possa pensar nisso. Perfeito, Wallace. Então, agora, corrigindo aí o balanço do pêndulo, eu volto para a Isa. Isa, muito obrigado pela sua presença.
pela sua fala também, a sua contribuição foi incrível. Eu conheço a Isa, sou amigo dela, fizemos um mestrado juntos, conheço o trabalho dela também, sei do valor que tem e de todo o esforço que foi produzido para chegar no resultado final, né? Então, Isa, muito obrigado pela sua presença e eu passo a palavra para você. Oi, Rica. Aqui tá um barulho, pessoal tá manifestando aqui em volta, se ficar muito ruim, vocês já viram. Rica, quem agradece sou eu. Sou um prazer imenso estar aqui falando com você. Enfim, como você falou, você é um grande amigo e, enfim, a gente teve uma jornada juntos aí de mestrado, enfim, de divisão de conhecimento e tudo mais. E eu gostei porque, enfim, aprendi com todos vocês aqui hoje. A Gabriela, conheci o trabalho dela interessantíssimo que ela fez no mestrado, o Paulo e o Wallace, enfim. Eu aprendi muito e eu acompanho eles sempre, né? Então, sim, sempre estou aprendendo com eles, né? É sempre um prazer poder vê-los falar, né? Então, a minha mensagem, assim, final aqui, além dos agradecimentos, enfim, vamos torcer para que, enfim, a gente, especialmente tendo em vista tudo que a gente discutiu aqui, né? E aí a minha conclusão de que o que nos valeria nesse momento é olhar para o setor elétrico e olhar para a Eletrobras, né? E todo esse processo que está acontecendo, como algo estratégico para passar por essa transição, para olhar para o futuro, né? Para olhar para a possibilidade de você internalizar tecnologias, né? E a internalização dessas tecnologias nos vai possibilitar superar, né, talvez a condição de subdesenvolvimento em que o país se encontra. Então, é um pouco isso, né, meu recado, e espero, né, que a discussão dentro do Senado, né, dessa nossa MP, ela seja positiva, né, no sentido de não caminhar, né, diferente do que aconteceu na Câmara dos Deputados, né, da discussão sobre a Eletrobras, que eu acho que isso vai favorecer o futuro do país, o futuro do setor energético e da política energética como um todo. Então, fica aqui meu agradecimento pelo evento, pelo Instituto também, os parabéns, né, por uma série de eventos que eu venho acompanhando, que vocês estão realizando, com discussões interessantíssimas, então fica aqui também meus cumprimentos, e agradeço a todos. Muito obrigado, Isa. Então, reproduzindo aqui o que o Paulo falou, né, do provérbio tibetano, espero que seja a mesma chave que abriu a porta da crise da nossa política externa, seja a chave que tenha aberto também a porta para a gente repensar o renascimento da nossa política externa em bases ainda mais sofisticadas, mais arrojadas de acordo com o interesse nacional. E esse é um tema muito importante para a política externa. A gente está falando aqui de atração de capitais, que contribui demais para o debate. Eu agradeço muito a presença de todos que nos assistiram. Espero que todos possam continuar acompanhando os debates do programa Renascença. Só seguir o canal e olhar todos os que já foram feitos até agora, que foram muitos, e teremos muito mais até setembro. Então, muito obrigado, gente. Desejo uma boa noite para todos vocês e muita saúde para todo mundo. Até mais. Valeu, obrigado, gente.